Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu vou falar aqui sobre um tema polêmico, muito polêmico, tá bom? Mas eu vou falar mesmo assim, eu vou expressar a minha opinião a respeito desse assunto. Embora muitas pessoas não vão concordar comigo, já vou de antemão falando aqui, vocês não vão concordar comigo, é claro, mas eu quero dizer que vocês têm a total liberdade de estudarem nesse sentido, se a minha opinião tem algum valor ou não. Tudo bem? Então, a pergunta, eu vou tirar aqui a pergunta deste site aqui, ó. É o Foro Evangélico, Foro Evangélico. Ó, se Jesus é Deus, por que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É uma pergunta bem relevante, né? Se Jesus é Deus, por que ele fala dessa maneira? Deus meu, por que me abandonaste? Primeiro ponto, aqui que a gente precisa ter em mente, é que existe um processo. Eu não posso dizer Jesus não é Deus e nem dizer ele é Deus. Existe um processo até chegar a este ponto. E é para isso que eu preciso calma. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mesmo sabendo que esse tema decorreria muito tempo. Vou falar aqui no início. Jesus é um homem nascido de uma mulher, com princípios de existência. Jesus teve um princípio de existência, isso é inegável. Ele nasceu de uma mulher num período histórico, tá bom? Ele nasceu. Se alguém disser que não, se alguém disser que Jesus não veio em carne, o apóstolo João diz que esse é um dos espíritos do anticristo. Tá bom? Jesus veio em carne, ele é um homem, é um ser humano. Tá bom? Né? Então, o primeiro ponto, Jesus é um ser humano. A segunda pergunta para ver se corrobora. Jesus era 100% homem e 100% Deus? Não. Jesus era 100% homem e estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus o guiava, como está descrito no capítulo 4 de Mateus. O Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado. Quando fala de Espírito, está falando do Espírito de Deus. Outra frase que Jesus fala é o seguinte: tudo que eu vejo meu pai fazendo, assim faço igualmente. Né? Tudo que o pai vê o pai fazendo, assim faz igualmente. É uma das frases que ele fala, tipo, se eu estou vendo Deus fez isso no passado ou está agora fazendo isso, então eu sigo os mesmos passos dele. Então demonstra que ele está seguindo um passo. No capítulo 12 de Hebreus, ele fala o seguinte, escrito aos Hebreus, fala que Jesus suportou o que suportou pelo que lhe estava proposto. Ou seja, o que estava proposto para Jesus? Quando você lê a profecia a respeito do Cristo, aí você vai entender a profecia. O Cristo tinha uma profecia a ser cumprida. Tinha bastante coisas ali que ele ia herdar. Primeiro ponto. Ele tinha que ser um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então ele veio estabelecendo uma nova aliança. A nova aliança, o Evangelho, né? Ele começa a partir da morte. As pessoas tentam relacionar Jesus ao Evangelho antes da morte. Não, antes da morte ainda era a lei de Moisés. Aquele processo que você vê Jesus fazendo ali, tudo ali ainda faz parte da lei de Moisés. E Jesus, como um bom judeu, ele não poderia ir contra a lei judaica. Ele tinha que cumprir ela. Né? Então, o que não foi bem compreendido pelos os fariseus, não compreenderam que Jesus estava explicando a eles que aquele cumprimento da lei tinha que ser na base da lei, mas também na base do espiritual, na base física, mas também espiritual.
Quando ele morre, o apóstolo Paulo diz que ele rasga o escrito de dívidas que estava contra nós e que pesava, que estava nas suas ordenanças. Quais são as ordenanças? A lei de Moisés. Isso não torna inválida a lei de Moisés. Ou seja, ela não é inútil. Ela é útil para corrigir, para redaguir, para ensinar, para corrigir as pessoas. Porém, ela não tem poder de legislação para nos punir se a gente, porventura, tropeçar em algum ponto. Porque Tiago disse que aquele que tropeça num ponto é culpado de toda a lei. Mas como a gente não está debaixo da lei, então a gente, que mesmo que a gente venha, entre aspas, tropeçar num ponto, a gente não vai ser condenado pelo peso da lei. Porque o apóstolo Paulo diz que se alguém for julgado pela lei, ninguém vai ser salvo, tá bom? Então, primeiro ponto é esse. Jesus fez isso. Segundo ponto, ele morreu, redimiu nossos pecados, né, tudo mais. Quando ele sobe para um propósito, né? Capítulo 110 de Salmos, que ele foi elevado às alturas, se assentou à direita de Deus e está como um sumo sacerdote diante de Deus. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, na autoridade do seu nome, né? Então vamos lá. Jesus, ele venceu, suportou todas as coisas, porque ele tinha um propósito. Qual era a missão dele? Resgatar o povo dos seus pecados. Salvou o povo dos seus pecados. Segundo passo, manter esse povo salvo. Ele tirou do lamaçal e continuou, e foi para manter ele salvo. Como? Porque ele se tornou um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, os sacerdotes comuns, eles precisam todo ano fazer um sacrifício de purificação. Jesus fez um único sacrifício e por esse ninguém mais precisa fazer sacrifício. Alguns dizem que Jesus está lá no céu fazendo sacrifícios e isso é uma bobagem. Jesus não precisa ficar fazendo sacrifício no céu porque ele fez um único sacrifício para sempre. Não precisa de mais oblações pelos pecados. Isso, quem descreve isso tudo é o escritor aos Hebreus. Se você ler os escritor aos Hebreus, do capítulo 1 até o último capítulo, você vai compreender essa maravilha. Então, mas ele fez isso tudo por causa do propósito. Então ele correu a sua carreira pelo que ele estava proposto. E quando o escritor fala isso, ele fala que a gente também tem que seguir o mesmo exemplo dele. Ele correu, ele suportou toda a vergonha, toda a humilhação para alcançar algo maior. E ele disse, então vocês também têm que correr, suportar toda a vergonha, tudo isso em nome de algo maior. Né? E qual é esse algo maior? É a mesma promessa que foi feita para Jesus. Vocês vão ter também, porque tudo aquilo que é de Jesus é de vocês. O apóstolo Paulo também, corroborando com essa afirmação, ele diz o seguinte, que Jesus é o filho mais velho, né? E nós somos seus irmãos, ali no capítulo 8 de Romanos, né? E outro, no mesmo capítulo ele fala que o propósito de Deus é nos tornar igual a Jesus. E o apóstolo João fala que quando Jesus se manifestar em glória, nós também juntamente com ele se manifestaremos em glória, e nós seremos a sua imagem, porque assim como ele é, nós vamos ver. Tá bom? Aí vamos lá. Jesus é Deus? Aí aqui entra um passo que é bem complexo. Vamos lá, vamos tentar compreender essa parte. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade do seu Filho, capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos lá. Colocou toda a autoridade, do capítulo 24 em diante, lê lá. Colocou toda a autoridade debaixo do seu Filho. A única pessoa que não está debaixo dessa autoridade que está de Jesus é o próprio Pai. Ele está excluído dessa autoridade. Então, todas as coisas estão subordinadas a Jesus, mas menos o Pai. Então, é a seguinte. Se todas as coisas estão subordinadas a Jesus, em lógica, óbvio, Deus é um, Jesus é outro. É óbvio, né? Isso é bem claro. Né? E aí você vê, mas Jesus é Deus? Não, Jesus é um homem, como já disse. Jesus é um homem que Deus colocou acima de todos. E ele herdou um nome, ele herdou
de herança, herdou um nome que está sobre todos os nomes. O que é esse nome? Esse nome era algo que era profetizado lá desde Moisés, que ele fala o seguinte: aonde o Senhor colocar o seu nome, ali o povo vai vir cultuar o Senhor, vai trazer teus dízimos, ofertas, tal. Lá no Velho Testamento, lá em Levítico, se não estou enganado, Levítico. E reafirmar essa promessa com a completude mais lá em Salomão. Um detalhe aqui bem interessante, que quando Natan profetiza para Davi, ele refere que o Messias tinha que fazer uma casa para Deus, né? Ele diz: da tua semente me construirá um santuário. Salomão achou que foi ele que tivesse essa promessa, fosse para ele, mas a promessa não tinha sido para ele. E ele mesmo reconhece isso, porque ele fala o seguinte: olha, lá no capítulo 6 de Crônicas, o céu dos céus não te podem conter, versículo 18, tá bom? O céu dos céus não te podem conter, quanto menos esse templo que tenho edificado. Contudo, esteja os teus olhos atentos à oração que for feita neste lugar. Como tu disseste, lá por Moisés, que colocaria o teu nome ali, né? Então, o nome de Deus está no templo. É uma figura bem interessante, né? O nome de Deus está no templo. Então, por que Jesus herdou um nome que é acima de todos os nomes? Porque Deus colocou o nome de Deus em Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. E o que significa isso? Porque em Jesus, capítulo 1 de Efésios, descobrimos o mistério de sua vontade, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo Jesus todas as coisas, quer seja anjo ou homens, qualquer outra criatura, tem que se convergir, tem que se congregar em Jesus. Jesus é o santuário, Jesus é o templo. Então, todos estão convergidos, todos estão reunidos, todos estão reconciliados em Deus, em Jesus. Aí que mora essa figura bem interessante, a profecia cumprida, vamos dizer assim. Jesus é o templo de Deus e o nome de Deus está em Jesus. E por isso que nós se ajoelhamos diante de Jesus e cultuamos a Deus por Jesus Cristo, né? Então, essa aqui você precisa entender, isso aqui é bem importante. Nós chegamos a Jesus para cultuar a Deus, porque Jesus é o templo de Deus. Então, agora vamos explicar a maravilha. Quando Cristo se manifestar, ele disse que ele vem na glória do seu Pai. Ele vem na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. E quando fala da sua manifestação, fala que ele vem, né, com a sua miríade de anjos, tal. E aqui, quando ele se manifesta, o apóstolo João diz que a gente vai ser semelhante a ele, porque assim como ele é, nós seremos. Ele fala uma coisa bem interessante, o seguinte, capítulo 3 de da epístola de João, lá perto de Apocalipse. Ele fala o seguinte: nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Ou seja, Jesus vem na glória do seu Pai. O que significa isso? O Pai e Jesus são duas pessoas, tudo bem? Já foi compreendido. Mas o Pai é Espírito. Jesus é um homem. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: que todo aquele que se une ao Espírito de Deus torna-se o mesmo Espírito. Então, quando Jesus, desde quando ele nasceu, ele foi guiado, ele foi instruído, ele foi ensinado por Deus, ele foi construído, ele foi sendo construído um santuário de Deus. Deus o construiu, certo? E quando ele foi construído, né, no finalzinho, ele precisou morrer. Quando ele morreu, ele reedificou as cidades antigas que estavam destruídas, cumprindo a profecia lá de Jeremias, de Isaías, que ele reconstruiria as cidades que estavam destruídas. Então ele reconstruiu todas as cidades, reconstruiu todo aquele povo que estava em zona de guerra, assim, em zona de morte. E ele reconstruiu na sua ressurreição. E aí se cumpre a profecia que diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. De acordo com o apóstolo Paulo, se não estou enganado, em Atos 13. Ele fala que a profecia que diz:
tu és meu filho, eu hoje te gerei, é cumprida quando Jesus ressuscita. E não quando ele nasce de Maria. Tudo bem? Aqui é um ponto bem interessante. Então Jesus passa a ser uma nova criatura a partir do momento que ele ressuscita. A partir do momento que ele ressuscita, ele se tornou uma nova criatura. Porque antes da ressurreição, Jesus ainda estava debaixo da natureza adâmica, e por isso ele estava submisso à lei. Mas quando ele morre e ressuscita, ele já não está mais submissa à lei de Moisés, ele já é uma outra criatura. E é baseando-se nisto que nós também nos tornaremos uma nova criatura, porque nós nos tornaremos uma nova criatura à imagem de Cristo. Tudo bem? Então, nós, uma nova criatura, à imagem de Cristo, se revelaremos. E, o mais interessante, o apóstolo Paulo fala que a única pessoa no universo, de tudo que existe, que tem a imortalidade é Deus, ou seja, anjo, diabo, tempo, espaço, nada disso tem imortalidade. Tudo isso é finito, embora para a gente possa parecer infinito, mas é finito para Deus. A única pessoa que não tem infinidade, vamos dizer assim, não tem fim, é Deus. Nem tem princípio e nem tem fim. Esse Deus, tá bom? Ele é o único que possui imortalidade. E o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios que nós, ele fala o seguinte, ó, nós gememos por enquanto estamos nesse tabernáculo de carne. Mas tem um tabernáculo, uma casa feita por Deus, não feita por mãos humanas, construída por Deus no céu, né? Então essa nova casa é onde nós queremos morar. E ele disse, nós não queremos ser despidos desse corpo, ou seja, a gente não quer morrer para poder alcançar a vida nova, mas queremos ser revestidos dessa vida nova enquanto ainda estamos nesse corpo, né? Ser vestido dessa nova capa, desse novo corpo, desse novo ser. E esse ser, assim, essa nova capa, esse novo envelope que a gente vai vestir, ele é Deus. Porque ele é feito da própria imortalidade. É uma casa imortal. É o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 5. É uma casa imortal. Aí entra uma coisa bem interessante. Nós iremos morar em Deus. E Deus está nos construído para morar em nós. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 21, se não estou enganado, ele fala que nós estamos sendo construídos para a morada de Deus no Espírito. Estamos sendo construídos para a morada de Deus no Espírito. Então, significa dizer o quê? Nós estamos sendo construídos, estamos sendo evoluídos, até chegarmos à perfeição, até a estatura de Cristo, para a morada de Deus. Então, estamos crescendo, estamos se tornando cada vez mais Cristo, cada vez mais Jesus, cada vez mais Cristo. E mesmo que a gente não consiga chegar até lá, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né, que aqueles que não conseguirem chegar até lá, ele vai ser completado por Deus, né? Ele vai ser completo, né? Ele vai ser cheio de Deus. Mas cada um vai ter uma funcionalidade, cada um vai ter um tipo de experiência diferente com Deus. Todos serão parte do mesmo corpo. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 de Coríntios, fala o seguinte, que quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, que é Jesus, aí você pergunta, mas as coisas não estão sujeitas a Jesus? Não, ainda não. O escritor aos Hebreus diz que ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Jesus. Não, então todas as coisas ainda não estão, né? Hoje, de lá para cá, hoje já tem mais coisas sujeitas a Jesus do que naquela época, mas ainda vemos algumas coisas que não estão totalmente sujeitas a Jesus. Mas quando todas as coisas estiverem submissas a Jesus, né, ele na autoridade, debaixo da autoridade de Cristo, o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. E é esse tudo em todos que é muito interessante, que Deus vai se revelar em todos nós. É essa simbiose que eu estou falando aqui, essa unicidade. Deus vai ser aquilo que ele é em Jesus em nós. Aquilo que Deus é em Jesus, porque quando ele se ressuscitou dos mortos, ele foi receber a promessa do Espírito Santo, né? Então, cada vez mais ele se infundiu nessa glória, vai se revelar de maneira completa no final de todas as coisas. Então, aquilo que Deus vai se revelar completamente em Jesus, de maneira que Jesus e Deus não vai ser mais
vai ser difícil saber quem é quem, de tão único que vai ser. E porque nós fazemos parte de Jesus, porque somos santuário, o apóstolo Pedro fala que nós fazemos parte da divindade, porque estamos unidos a Jesus. Então é a seguinte, porque recebemos a mesma glória, até Jesus mesmo na oração, no capítulo 17, 16 de João, ele fala na oração, né? Recebemos a mesma glória dele. Então essa união, essa unidade vai se transformar numa unicidade. Essa unidade vai se transformar em uma unicidade a ponto de ser único. Então Deus vai ser tudo em todos. E todos nós governaremos o universo por Deus. Porque Deus está dentro de nós e nós estaremos dentro de Deus. E nós governaremos todo o universo juntamente com Deus, porque Deus e nós seremos um só. E aí que se revela todas as linguagens figurativas que a gente usa, né? Haverá um casamento, o Cristo, a igreja, aquela que a gente fala sempre, né? Cristo e a igreja vai se casar, nós somos santuário de Deus. Santuário é algo que vai ser na figura do Velho Testamento. O santuário era alguém que você entrava e cultuava dentro. Então a gente vai entrar dentro desse santuário que é Deus, e Deus vai entrar nesse santuário que é nós, e a gente vai ser um só. Essa é a unicidade, essa é uma verdade, mas ela é progressiva, ela não é assim, ela vai acontecendo progressivamente. Então, quando alguém diz, Jesus é Deus, não, Jesus não é Deus, mas Jesus é Deus. Assim como eu e você somos Deus. Aí alguns irmãos vão dizer assim, mas que exaltação, que negócio é esse? O único que queria ser como Deus foi o diabo, ele foi caído por terra. Não, ele queria ser superior a Deus, ele queria colocar um governinho específico para ele. Nós, ao contrário, nós estamos seguindo os mesmos passos de Jesus, porque diz lá em Filipenses, né, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou por ser igual. Ou seja, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, ou seja, nós somos como Deus, não usurpou por ser igual, mas se humilhou na forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao seu nome se dobre todas as criaturas do céu e da terra, né, para a glória de Deus Pai. E isso é muito bonito, muito claro. Essa revelação, essa interação, essa simbiose da revelação. Então, quando você diz que nós somos Deus, né? Essa é a expressão muito forte, às vezes, para falar. Mas, porque nós estamos nesse caminho de unidade com a divindade, porque quem fala que nós somos Deus é o apóstolo Pedro, né? Nós fazemos parte da divindade. Se nós fazemos parte da divindade, nós somos deuses, né? Então, nós estamos nesse caminho de aprender a ser Deus, assim, para poder governar aquilo que Ele criou para nós, como herdeiros dele. Então a gente precisa amadurecer e ser como Ele, e não ser como o inimigo dele. Aliás, inimigo nosso, né? Deus não tem inimigo. Nosso inimigo, o diabo. Ou seja, nós devemos ser como Deus e não como o diabo. Você quer ser como o inimigo ou como Deus? Nós somos a imagem do Criador. Nós somos a imagem de Deus. E é para esse propósito que Ele nos criou, e a gente tem que ser isso. Porque Ele mesmo foi que nos destinou para isso, diz o apóstolo Paulo. Foi Ele que destinou a gente para isso. Mas a ideia de ser Deus está tão adoecida na cabeça das pessoas que acham que é ter poder sobre as outras pessoas. E não é isso. Jesus, sendo em forma de Deus, Ele serviu o povo. Então, a ideia de ser assim é de serviço. E o apóstolo Paulo também, no capítulo 17 de Atos, se não me estou enganado também, ele fala o seguinte, que Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, mas é Ele mesmo que dá o fôlego de vida a todos os homens. Então é dessa maneira que a gente tem que ser.
Em vez de precisar das coisas, a gente tem que dar as coisas. A gente tem que ser aquele que distribui os dons de Deus, distribui a graça, o poder, a misericórdia, aquele que se une em prol do bem, aqueles que se unem em prol de boas causas, que faz acontecer coisas justas. É esse que é a revelação de Deus em nós. Não é o poder, não é essas coisas que acontecem por aí. Isso aí é tudo palhaçada. O que acontece de fato, a revelação de Deus é demonstração de poder. Mas o poder de Deus é através do amor. Você pode curar uma pessoa, mas através do amor. Porque você pode ter o conhecimento do universo, se não tiver amor, não serve para nada. Você pode ter o dom de transpor montanhas, se não tiver amor, não serve para nada. Então, nada sem amor é alguma coisa, né? Ou seja, todo o poder do mundo sem amor não é nada. Mas só o amor é tudo. Se você não tiver nenhum tipo de dom, você possa achar super espiritual, né? E tiver amor, é o suficiente. Mesmo que você não tenha nada disso. Tem um amor, basta. O amor é tudo. O amor é tudo. O amor é tudo. Feliz é quem ama. O amor é paz, né? Então vamos lá. Essa é a verdade que poucas pessoas pregam, poucas pessoas falam. Mas se você analisar as escrituras, você vai chegar a esta conclusão. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês.